De prestador de serviço de R$ 3.000 a consultor de negócios de R$ 30.000. Olha, isso pode soar como arrogância ou qualquer outra coisa, mas o que eu tenho para falar aqui para vocês é que isso tem um passo a passo e tem um método, mas também não é do dia para a noite que a maioria imagina. As coisas elas acontecem conforme você vai crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência e know-how, né? Que é basicamente o que eu falei aqui, né? A jornada de negócio, né, do mercado digital é um pouco diferente do presencial, mas ela está muito vinculada às coisas que geralmente é feito no presencial. E no presencial tem muito mais força. E aonde eu vinculei os dois, que fez aquela junção, e isso dá mais força para um negócio digital, porque você mescla palestra, você mescla workshop, networking, que basicamente é comunicação, você interagir com outras pessoas, e isso vai te dar aquele conhecimento necessário para você chegar onde você quer chegar. Então, na minha jornada, eu iniciei ali editando vídeo, gravando conteúdo para outras pessoas, né? Comecei editando vídeo, basicamente em casa, lá na ferramenta Get Ninja, onde eu comecei a trabalhar. Eu comecei a prestar alguns serviços de gravações depois, fiz umas permutas com uma câmera, aí comecei a gravar mais pessoas ali por troca daquela câmera ali, na permuta, né? Meio que um aluguel, uma espécie de aluguel, e eu fazia aquela gravação. E daí depois disso eu fui escalando e conhecendo outras pessoas no nicho mais de esporte. O negócio começou a evoluir, começou a avançar, as pessoas começaram a me ver com outros olhos, porque eu postava de vez em quando. E isso foi criando força, foi criando uma narrativa muito boa dentro do meu perfil, sem eu postar muito. Mas o que mais me deu força foi a comunicação interpessoal, que é sem estar dentro das redes sociais, mas sim o networking que eu tinha. Eu criei um networking muito forte. Eu fui numa palestra, ganhei um ingresso, fui numa palestra, e ali naquela palestra, eu fui lá na frente, comecei a gravar o pessoal, ali embaixo, ali, chamei a atenção de algumas pessoas, conversei com um, conversei com outro. Quando eu vi, eu estava lá em cima do palco gravando os caras que eram palestrantes. E isso eu estou falando de Felipe Tito, desse nível de pessoas. Aí conheci Marcos Strider, conheci uma galera grande, comecei a entrar nesse meio, fiz networking com a galera. Quando eu vi, eu já estava no meio deles. E isso não foi algo 100% estratégico, mas foram umas atitudes que me levaram a uma perspectiva diferente e fez eu escalar muito rápido, dentro de pouco tempo, dentro dessa comunidade, dentro desse corpo, né, corporativo, digital, só que em formato de palestra. E ali eu comecei a fazer dinheiro, comecei a trabalhar com os caras grandes, e quando você cresce a sua linha de network, quando você escala com isso, você começa a criar corpo e as pessoas começam a ver que você realmente é um cara bom e que faz sentido conectar com você. Poxa, ele trabalha com os caras que são grandes, ele tá no meio dos caras que são grandes, ele só grava palestra, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, o cara realmente é bom. Se eu falar que é 3.000, a pessoa vai pagar o valor que eu falei. Por quê? É um conhecimento visualizado por outras pessoas. Se eu posto que eu estou com fulano de tal, é sinal que eu sou validado por aquela pessoa. Então é uma validação por terceiros, pessoas mais conhecidas, reconhecidas no mercado digital, não só no digital, né, também mais pessoas que são famosas, e elas postando alguma coisa com você, que está trabalhando com você, que você prestou um serviço para aquela pessoa, vai te trazer um conhecimento maior, vai te trazer e vai te agregar, e que agrega muito. É um reconhecimento nas redes sociais. Então, se você está nesse meio, você acaba já sendo validado automaticamente. E o meu trabalho é bom, não estou falando aqui que não era bom, mas no começo eu estava aprendendo muita coisa ainda. E nesse desenvolvimento eu fui aprendendo muito mais rápido estando com pessoas que são de movimentos maiores, que são de um grupo maior. E eu acabei evoluindo, aprendendo a me precificar, aprendendo a me posicionar melhor, aprendendo a fazer reunião melhor, porque eu estava gravando aquele povo, né, aquele pessoal que tem um conhecimento muito acima do meu, que já vende produtos de 100 mil, e isso acabou me trazendo muito mais conhecimento do que eu precisava naquele momento, né, para fazer minhas vendas e melhorar o meu negócio, e me acelerou. Não é que eu não precisava, mas é que ele me acelerou muito mais do que eu estava progredindo naquele ano. E isso fez a chegar em poder vender hoje consultoria de R$ 30.000 só com o meu conhecimento. Eu conversar com uma pessoa, fazer uma reunião com uma pessoa e ela ver que eu tenho valor que eu posso agregar para a empresa dela. Então hoje eu sou CEO de uma empresa da B4, né, do John Gutierrez, e na empresa dele
estou implementando os processos aqui de venda, script de venda, a parte de SDR, direcionamentos do que precisa ser feito, porque eu acompanhei muitos processos de empresas anterior, que essas empresas eu conheci como que é por dentro da empresa, tudo que tem ali que precisa ter para funcionar e ter um rendimento validado, ter um bom posicionamento nas redes, ter um bom conteúdo que faz sentido, ter uma estratégia que conecta com a ideia e com o cliente dele ideal, ter também um processo pautado ali com base no que você tem de entregas, o que você tem de contratações, funcionários, equipe no geral, né? E isso vai agregando para a empresa e fazer ela faturar o que precisa ser feito, entende? Então, eu não preciso diretamente estar faturando R$500 mil para poder implementar um processo, sendo que eu já sei como é feito. Porém, para isso ser feito, precisa de uma equipe, precisa de dinheiro, né, que é capital, a gente precisa de um caixa, a gente precisa de processos internos muito bem estruturados, precisa de estrutura de empresa, ou seja, qual que é os objetivos da empresa, qual que é o cliente ideal dela, qual que são os objetivos de futuro da empresa, para aí sim você querer construir um negócio validado. Então, por exemplo, eu não faturo 200 mil por mês, mas eu tenho um faturamento bom e necessário, mas eu estou construindo os meus processos ainda. Então, uma empresa que já tem um caixa grande, ela montou uma estrutura grande, mas ela está tendo gargalos porque ela não aprendeu, ela não pagou o preço para alguém ensinar ou implementar esses processos, ela vai ter dificuldades. E é onde alguém me contrata para eu fazer esse processo para ela. Porque eu já sei como funciona, eu trabalhei dentro de outras empresas. Então, isso é um conhecimento que eu tenho e eu posso entregar para ele, agregar na empresa dele. Porque ele já tem estrutura, ele já tem um caixa muito bem montado para pagar um profissional externo que implementa isso na empresa dele. E aí sim, está validado, é um cliente ideal para mim, certo? Então, esses pontos aqui eu acho muito necessário todo videomaker, storymaker, enfim, em geral que trabalha no meio do digital, né? A parte de marketing digital, que abrange muitos campos. Eu acho muito importante você adquirir os conhecimentos necessários e você ir no seu feeling de entender, poxa, onde eu quero ir? Qual que é o meu próximo passo? Aonde eu quero chegar? Eu quero continuar trabalhando nessa área que eu tô? Então, no meio da minha jornada, né, onde eu construí esse método Jornada ID, eu não sei se eu falei aqui anteriormente, mas eu tenho um método chamado Jornada ID, que é a jornada de identificação, né, que você cria a tua identidade pessoal, tanto para sua marca quanto para sua pessoa física, se você quer ser um blogueiro, uma pessoa influenciadora, né? Você tem que entender quais conhecimentos que você tem e aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Então são com base de perguntas que eu vou chegar nessa ideologia da jornada, né, onde eu consegui construir a minha jornada e aonde eu quero ir, quais são os meus objetivos, entende? Então, com o meu conhecimento, eu consegui chegar onde eu queria chegar, que é vender consultoria, que é implementar processos dentro de empresas, que eu sou mais analítico, eu gosto de estratégias, eu gosto de criar isso. Mas para me chegar, eu comecei editando vídeo, né, que é o básico, que é onde todo mundo conhece. Eu gosto de editar vídeo, eu gosto de gravar vídeo, não que eu queira sair dessa área, mas é uma fase que eu vejo que está passando na minha vida. Eu não vou deixar 100% de lado tudo isso que eu faço, gravação de vídeo, fazer um bom networking, gravar palestras, estar no meio de palestras, que eu adoro estar nesse meio, porque isso também agrega para o meu trabalho, mas eu vou só implementar mais coisas e terceirizar essa parte que eu já faço. O Medina, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, isso vocês podem ver nas redes sociais, ele não grava 100% dos vídeos, ele não edita 100% dos vídeos, ele delega a função, ele agora é coordenador, ele faz a gestão do negócio, ou seja, ele é produtor de vídeo, ele não faz a parte de filmmaker, ele não... Tem momentos esporádicos que a gente vai fazer sim, mas não 100% do tempo, ele delega mais funções e ele gerencia o negócio, e é onde está o conhecimento dele, que vai ter a visão que ele tem, que vai ter a direção dele, ele vai ser um diretor cineasta. Então, isso é a evolução dentro da sua própria jornada. Você tem que aprender onde você está, aprender a ter essa direção e saber quais passos que você tem que dar conforme a sua vida vai evoluindo, vai avançando, né? Então, eu acredito que isso pode agregar muito para você ter essa visão, ter esse conhecimento, ter esse direcionamento completo, né? Onde eu estou induzindo você a pensar de uma forma mais estratégica e mais ampla, abrir o leque e dizer assim, poxa, onde é que eu estou? Aonde eu quero estar aqui em 5 anos, né? Onde todo mundo fala,
você quer estar aonde daqui 5 anos? Mas não é estar no fato de, eu quero estar em Dubai, eu quero estar faturando 100 mil, 200 mil por mês, eu quero ter viajado pelo menos 10 vezes ao ano, eu quero ter comprado pelo menos um carro. Não, cara. Isso são os objetivos finais. O que eu entrego nessa jornada ID é justamente isso, você ser direcionado de onde você está, mas não no seu objetivo final, que é comprar. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu quero comprar uma caneta. Esse é o meu objetivo final. Eu não preciso estar sendo direcionado para uma compra final. Eu preciso estar sendo direcionado como eu chego para comprar essa caneta. Aonde eu tenho que ir, quanto que eu tenho que faturar, quais caminhos que eu tenho que chegar, qual papelaria que eu vou ir, se eu vou no mercado, se eu vou numa loja, se eu vou num shopping comprar, se eu vou numa livraria, se eu vou numa loja especializada de canetas, aonde eu quero ir, onde essa caneta vai estar e quais caminhos eu tenho que percorrer para chegar nela. Essa é a jornada que você tem que montar. Não pensar o seguinte, daqui 5 anos eu quero estar viajando para Dubai, ter feito pelo menos 5 viagens, comprado meu carro e a minha casa dos sonhos. Beleza, esses são os objetivos finais, é mais fácil de você montar, porque é um desejo seu, é um sonho seu. Mas você tem que pensar qual o processo que eu tenho que fazer para chegar nesses objetivos que eu quero, que é ter um carro, uma casa massa, viajar pelo menos 5 vezes ao ano e estar em Dubai ano que vem, por exemplo. Então, quais passos que eu tenho que dar para conseguir chegar a isso? Quanto que eu tenho que estar faturando para estar em Dubai? Quanto que eu tenho que estar faturando para comprar o carro dos meus sonhos? Quanto que eu tenho que estar faturando para comprar as 5 viagens desse ano? Quais passos que eu tenho que dar? Quais produtos que eu vou vender? Qual é o meu conhecimento que eu posso bater essa meta dentro desse ano? Entende? Então é todo o processo necessário, processos e estratégias para você ir validando e chegando aonde você quer, no seu objetivo. E outra, ranquear etapas. Porque se você colocar um objetivo muito longe, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então você tem que colocar checkpoints, onde você vai validar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Poxa, eu estou no caminho certo. Estou conseguindo bater meus objetivos. Esse mês eu bati tanto. Esse mês eu não consegui. Porém, ainda estou dentro do meu range, da minha margem que eu tenho que faturar para conseguir chegar onde eu quero chegar. Então, beleza, está validado. Estou conseguindo bancar minha vida pessoal aqui, estou conseguindo bancar os meus investimentos, por exemplo, um dos objetivos é investimento também. Os meus investimentos para chegar lá onde eu quero chegar, guardei tantos dinheiro por mês, consegui comprar equipamentos para melhorar a minha entrega do meu trabalho e precificar melhor e ranquear melhor o meu serviço, consegui vender tanto esse mês e os meus objetivos estão batendo? Sim. Então aí você está sendo validado. Entende? A jornada não é o objetivo final, mas sim a construção de uma evolução. Entende? Então eu acho que eu deixei bem claro aqui, né, o que faz você evoluir no mercado como geral, se você trabalha com marketing, se é venda de infoproduto, se é produto digital, se é produto físico, não importa. Você tem que ter objetivos e metas para chegar onde você quer chegar. Eu espero ter ajudado você até aqui. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal que aqui terá mais conteúdos como esse. Até já!